Muito boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Tradição, pela Rede Mundial de Computadores, neste nosso primeiro encontro do ano de 2015, nesta terça-feira, dia 13 de janeiro, um dia de extremo calor em Porto Alegre. Nós estamos em Porto Alegre neste momento, beirando 40 graus em Porto Alegre. O programa Proseando com o MTG é um programa que foi criado no ano passado, em 2014, para servir como ponte de comunicação entre o movimento tradicionalista gaúcho, a sua direção, e os tradicionalistas, as entidades tradicionalistas e os aficionados ou aquelas pessoas que têm algum interesse nas questões do tradicionalismo gaúcho ou do movimento tradicionalista gaúcho. Nós encerramos anteontem o Congresso Tradicionalista, que levou o número 63, realizado na cidade de Uruguaiana, mesma cidade que havia sediado o 10º Congresso Tradicionalista no ano de 1964. Então, o 10º foi lá, o 63º também, 50 anos depois. 50 anos separaram os dois congressos de Uruguaiana. Queríamos aproveitar para agradecer à Uruguaiana a receptividade, a camaradagem, a amizade de Uruguaiana, da Prefeitura Municipal, do prefeito Schneider, que foi um grande parceiro, da coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista, a companheira Ilva e toda a sua equipe, o companheiro Ivoné, que presidiu a comissão local, e toda a sua equipe. Neste congresso, nós tivemos a oportunidade de aprovar algumas coisas, aprovar algumas medidas que nós vamos tratar hoje aqui. Me parece que é extremamente importante que a gente divulgue isto que foi aprovado lá no Congresso. Fizemos uma homenagem a 3 companheiros que nos deixaram ano passado. O conselheiro benemérito Delci Dornelles, lá do Alegrete, que faleceu em abril. Depois o companheiro Zulmir Sotoriva, que era membro da Junta Fiscal do MTG, lá de Erechim, que faleceu em setembro. E, finalmente, o companheiro Vilmar Vinck de Souza, o provisório lá da Palmeira das Missões, que nos deixou agora no mês de novembro. Nós também aprovamos lá uma determinação do Conselho, do Congresso, para que seja estruturada uma comissão para reestudo da indumentária histórica, o uso da indumentária histórica, reestudo do uso da indumentária histórica. Nós temos uma diretriz de indumentária histórica, indumentária que foi utilizada antes do surgimento da bombacha. Isso que é indumentária histórica, isso nós consideramos. Ou seja, do final do século XVII, por volta mais ou menos de 1680, quando a colônia Sacramento foi criada, até mais ou menos a Guerra do Paraguai, 1865. Que é depois da Guerra do Paraguai nós vamos ter a bombacha sendo utilizada. Então, o período histórico, o período anterior ao uso da bombacha. Vamos tratar disso ao longo deste ano. Também aprovamos lá 2 medidas relativamente a rodeios. Uma que tem aplicação imediata e será a portaria, a resolução, melhor, será editada amanhã. Tem uma aplicação imediata que diz respeito aos grupos de dança e aos eventos tradicionalistas que têm premiação para grupos de dança na área artística, portanto. O que foi aprovado? Foi aprovado o quê? O mesmo grupo de danças, pertencente à mesma entidade tradicionalista, pode comparecer a quantos rodeios quiser num mesmo final de semana. No entanto, somente concorre à premiação em dinheiro no
primeiro rodeio que participaram. Participa do primeiro rodeio, não interessa se é sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, não interessa. Primeiro rodeio que participar. Participou de um, está concorrendo àquela premiação. Saiu daquele rodeio, foi para o seguinte, neste seguinte, não concorre a premiação de dinheiro, só concorre a premiação de troféu, se houver. Normalmente há troféus. Não interessa se ganhou no primeiro ou não. Interessa sim, só concorre no primeiro. Então essa é uma determinação que foi adotada e que tem aplicação imediata e já está valendo para o próximo final de semana, inclusive. E a responsabilidade de comunicar aos organizadores sobre a sua participação em mais de um rodeio é de quem está concorrendo. Então, o grupo que está concorrendo é que deve informar, olha, eu já estou vindo de outro rodeio, portanto aqui eu não participo na premiação em dinheiro. Aqui eu só participo na premiação em troféu. Então, essa medida foi aprovada lá no Congresso nesse último sábado. E uma outra medida com relação aos rodeios é a de que devam se respeitar horários para a apresentação de crianças, para a categoria mirim, para os piás, seja na campeira, seja na artística, vale para as duas, limitado a 22 horas. Não interessa o dia, se é sexta, sábado, domingo, até 22 horas. As crianças devem se apresentar em competições até as 22 horas. E também foi aprovado nessa mesma proposta que no domingo à noite, no encerramento do evento, as provas devem ser encerradas, a realização das provas deve se encerrar às 20 horas. Então, os organizadores deverão adotar medidas para cumprir isso. Esta proposta terá a aplicabilidade a partir de uma resolução do Conselho Diretor que deverá ser editada, divulgada, dada a conhecimento a todos no dia 7 de março, 7, 8 de março, que é quando o Conselho Diretor vai se reunir. Até lá, cada região tradicionalista terá esse prazo de janeiro, fevereiro até o início de março, 2 meses, para discutir internamente na região, orientar quem vai fazer rodeio, fazer os testes, tomar as medidas para já ir resolvendo de tal forma que a partir de março todos estejam adequados. Tá? Porque nós precisamos reduzir os problemas que acontecem em virtude de terminar os eventos muito tarde, especialmente de domingo para segunda-feira. Que isso cria problemas para quem estuda, para quem trabalha, para as famílias, problemas de segurança, de gente que viaja à noite, que viaja de madrugada. Nós precisamos encerrar mais cedo e nos recolhermos mais cedo para descansar, para enfrentar a semana seguinte. Então, essas duas medidas foram adotadas lá no Congresso. Também lá foi aprovado o temário dos festejos farroupilhas. O temário principal, ou pelo menos o temário indicado pelo MTG. Como é que funciona isso? É uma coisa que é bom que todos tenham ciência, né? Os festejos farroupilhas do Estado do Rio Grande do Sul, eles têm uma comissão estadual que é quem dirige os festejos de forma legal, quem legalmente dirige os festejos farroupilhas. Esta comissão estadual é composta por Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria do Estado da Cultura. Essas 3 secretarias de Estado, mais Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e Brigada Militar. 5 órgãos pertencentes ao governo do Estado. Mais a FAMURS, que é a Federação dos Municípios, e mais o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Então, há uma composição, né, de 7 instituições que legalmente fazem parte da organização dos festejos farroupilhas no Estado do Rio Grande do Sul. A esse grupo é que cabe a competência de organizar
a programação e também de dar a última palavra em termos de temário anual. O MTG aprovou o tema focado no manifestações do camperismo. O camperismo e a sua função, importância social e cultural para a sociedade gaúcha. É um tema interessante, mas evidentemente que pode ter aí junto com isso, muito provavelmente junto com isso, alguma coisa que diga respeito às comemorações dos 180 anos da Revolução Farroupilha, que lembramos nesse ano de 2015. Sobre isso nós voltaremos a falar inúmeras vezes para esclarecer as pessoas da melhor forma possível. E também foi definido o tema, os objetivos do MTG para suas estruturas. Este sim, de aplicação já imediata, responsabilidade exclusiva do MTG, porque é para si mesmo, para as suas coordenadorias, suas regiões, para os seus tradicionalistas. E o tema se resume com uma frase que é mais ou menos assim: a cada competição, uma oportunidade de convivência. Ou para cada competição, uma roda de chimarrão. Nesse sentido, o sentido de que as atividades competitivas, que no MTG são muitas, sirvam para confraternização, para a harmonia, para a amizade. A competição tem que se restringir lá à cancha de laço, ou ao tablado de danças, ou ao palco da declamação, ou ao tablado da chula, ou ao lombo do apoiado. Ali é que a competição se restringe. Concluída a competição, os competidores são tradicionalistas. E, portanto, nós precisamos trabalhar isso, reduzir um pouco esse nível que às vezes é exacerbado de competitividade. Em termos de temários principais que nós precisamos chamar a atenção, aqui são estes. O Congresso foi excepcional pela participação, grande participação e grande participação de jovens. Também ficou definido no Congresso que o próximo Congresso será realizado na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tá? Em janeiro de 2016. O Congresso, além de aprovar essas diretrizes do movimento, e além de aprovar os rumos do movimento e debater as coisas que dizem respeito ao movimento, também realiza a Assembleia Geral Eletiva. E a Assembleia Geral Eletiva, ela elege, coloca para apreciação das entidades tradicionalistas, que são as detentoras de voto, cada entidade plena 2 votos, uma entidade parcial 1 voto. Essas entidades votam e elegem o Conselho Diretor e a Junta Fiscal. O Conselho Diretor, eleito em 50% nos seus titulares, que são 33, então elege 16, um ano, 16 no outro ano. O 33º é o ex-presidente. E também elege a Junta Fiscal, integralmente. E os suplentes do Conselho Diretor, que são 16, da Junta Fiscal, que são 3. Então, o Congresso faz essa eleição. Houve a eleição, houve a renovação do Conselho e o Conselho eleito, mais o Conselho remanescente, que havia sido eleito em janeiro de 2014, se reúne e, entre os conselheiros titulares, são escolhidos o presidente do Conselho e 5 vice-presidentes. Vice-presidente administrativo e financeiro, vice-presidente de cultura, vice-presidente campeiro, vice-presidente artístico e vice-presidente de esportes campeiros. Então, isso foi feito lá no Congresso, ainda no sábado à noite. E eu tive o prazer, a satisfação, o orgulho de ter sido escolhido para presidir o Conselho Diretor por mais um ano. Portanto, eu sou
o presidente do Conselho Diretor para o ano de 2015. O presidente do Conselho Diretor também é denominado presidente do MTG. Então, a minha responsabilidade é coordenar, conduzir, organizar as ações do movimento tradicionalista gaúcho, cuja responsabilidade é do Conselho Diretor, composto de 49 pessoas. E nos submetendo à fiscalização financeira de uma junta fiscal que tem independência absoluta e é composta de 6 tradicionalistas. Eu queria aproveitar para agradecer a quem nos confiou essa missão. Nós nos colocamos à disposição para isso, nós nos dispusemos a isso. Já em 2014, nós nos propunhamos a presidir o MTG por 2 anos nesta oportunidade. Eu já tive a oportunidade de ser presidente do MTG nos anos de 2001, 2002 e 2003, num primeiro momento. Depois retornei em 2005 e 2006, me afastei por 7 anos e retornei em 2014 e ficarei em 2015 e já estou anunciando desde agora a todos que deixarei a presidência do MTG no Congresso de Bento Gonçalves em 2016. Nessa oportunidade eu me afasto da presidência do MTG novamente, sem possibilidades de alteração nessa minha proposição, a não ser que haja alguma coisa por demais extraordinária, mas isso não está na minha programação pessoal, nem da minha família. E eu chamei a atenção no meu discurso de encerramento lá no Congresso de 2 coisas que eu queria compartilhar com todas as pessoas que nos acompanhem hoje aqui, nesse nosso primeiro encontro de 2015, neste dia 13 de janeiro. Nós temos sucesso ou insucesso na condução dos trabalhos de instituições sempre que nós tivermos 2 bases muito sólidas ou falta delas. O sucesso se dá pela base, por termos uma base sólida. Na instituição, pelos colaboradores, pelos parceiros, pelos companheiros e na família. Portanto, se nós já tivemos sucesso em 2014 e tivemos, só teremos sucesso em 2015 e esperamos ter, com base num belíssimo grupo de trabalho, não só com 5 vice-presidentes, mas com mais 12 diretores e mais 9 subdiretores. Esta é a composição do MTG, mais uma junta fiscal, mais um conselho de ética tradicionalista, mais 30 coordenadores com suas equipes regionais. Nós temos quase 300 pessoas envolvidas diretamente na administração do movimento tradicionalista gaúcho no Rio Grande do Sul. Este grupo de pessoas é que nos dá a esperança, a confiança, a certeza de que vamos realizar um bom trabalho em 2015. E o outro pilar, que não é menos importante, é o pilar da família. E aí eu queria agradecer a minha família, que é composta pela minha esposa Odila, pelos meus filhos Tiago, Tomás e Alina, por contribuírem, colaborarem e me permitirem desenvolver as atividades. E agradecer a família de cada tradicionalista, os maridos ou as esposas dos líderes, os filhos, os irmãos, os sogros, as sogras, os pais e as mães dos líderes, que suportam ausências, que suportam dificuldades para que esses líderes, seja em que nível for, desempenhem suas atividades. Muito obrigado a todos. Se nós conseguirmos manter uma boa equipe de trabalho e uma boa sustentação familiar, nós teremos sucesso. E eu desejo que cada uma das pessoas que está nos assistindo tenha igualmente sucesso nesse 2015. Um bom 2015 a todos, que haja muita paz e muita saúde na família de cada um.
E como eu digo de certa forma brincando, mas é verdadeiro, que também tenhamos alguns pilas para não passar muito trabalho. Não precisa muito, mas que tenhamos o suficiente para viver condignamente. Saúde e paz a todos. Hoje, excepcionalmente pelo calor que nós temos em Porto Alegre, não estamos tomando mate nesta hora, que já é a hora do mate.